Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz de Deus Pai, nosso Senhor e Jesus Cristo, estejam com todos nós. Novamente reunidos, nós vamos partilhar do banquete da Palavra de Deus. E hoje a palavra está em João, capítulo 21, de 1 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto eu lia essa palavra, Jesus ia costurando aqui umas coisas no meu coração. E a primeira delas é que ele diz: Nunca eu me aproximo de um filho para roubar nada dele, para tirar nada dele, mas pelo contrário, eu me aproximo dos meus filhos para dar. E principalmente exatamente aquilo que ele mais precisa. E muitas vezes, meus irmãos, não aquilo que nós estamos pedindo, é isso que Deus colocava no meu coração. Ele se aproxima de nós para tirar de nós a cegueira, a dor, a miséria, mas para nos dar não aquilo que nós estamos pedindo, porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Ele se aproxima de nós para nos dar aquilo que nós precisamos. É isso que ele colocava aqui dentro do meu coração. E olha que palavra maravilhosa. Veja, Pedro tinha negado Jesus. Todos lembram disso, 3 vezes. E Pedro, depois que ele negou Jesus, ele caiu por si, ele caiu em si, e ele viu o que ele tinha feito. E Pedro estava numa luta, num arrependimento.
ele estava com uma dor no coração. Eu creio assim que ele não via a hora de encontrar com Jesus. E esta era a grande oportunidade que Jesus sabia. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia o tanto que Pedro amava ele. Jesus sabia das promessas que ele tinha para a vida de Pedro. Jesus sabia que Pedro, tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra que és tu, eu edificarei a minha igreja. E Jesus sabia que ele não podia confiar a igreja dele, o tesouro que é a igreja, no coração de uma pessoa que estava ferida, machucada. Então Jesus queria curar o coração de Pedro, curar o coraçãozinho de Pedro. E veja, meus irmãos, Deus tem promessas na sua vida. Deus tinha promessas na minha vida também. E quando ele queria me entregar a missão, ele, assim como Pedro, ele sabia que o meu coração estava ferido. Ele sabe que o seu coração está ferido. E ele tem promessas para a sua vida, como ele tinha para a minha vida, como ele tem para a minha vida, e como ele tinha grandes promessas para a vida de Pedro e dos discípulos. Mas ele sabia da ferida. Ele não podia entregar aquela obra. Ele não podia entregar aquela missão no coração ferido e machucado, porque ele ia fazer errado. Ele ia fazer pela metade. Mas Deus queria saciar Pedro do amor dele, do perdão dele, da misericórdia dele, para que Pedro se inteirasse de tudo que Jesus queria para ele. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E para Pedro apacentar as ovelhas, um rebanho tão difícil, um rebanho tão custoso, um rebanho tão numeroso, que até hoje é, e nós somos esse rebanho, e Deus sabe as pedrinhas que Pedro ia encontrar pela frente. Nós somos a igreja ferida, machucada no seu corpo, mas a igreja sã, sadia, saudável na sua cabeça. E Deus queria curar naquele momento o corpo da igreja, que era Pedro e os discípulos, e somos nós, e é eu e você, não é? Então, meus irmãos, aí Jesus se aproximando para dar, não para tirar dores, mas para dar tudo que Pedro precisava, que os discípulos precisavam naquele momento. E quando Pedro diz, eu vou pescar, talvez, meus irmãos, aquilo que nós, olha, e os discípulos falaram, eu vou com você, né? Então, olha a sua missão aí na sua casa hoje. Olha para qual missão que Deus te chama. Olha que tem muitos que quando você sair para a sua missão, você vai carregar muitos outros com você. Como Pedro carregou muitos outros sozinho, ele não dava conta da missão. Pedro, nós vamos com você. E você, meu irmão, tem uma missão, eu também tenho uma missão, e tem muitos que nós vamos arrastar conosco. Por isso Deus quer te curar, por isso Deus quer me curar. E vejam, era noite, eles passaram a noite inteira pescando, não conseguiram pescar nada, porque eles ainda não tinham encontrado Jesus ressuscitado. E quando Jesus viu que eles estavam fazendo tudo errado, é assim, sem Jesus nós fazemos tudo errado. Nós procuramos desvios, atalhos, vamos para a direita, para a esquerda. Mas Jesus, ele nos quer no caminho reto, ele quer traçar o caminho reto. E naquele momento ele falou, lançai do lado direito, como quem diz, lança direito essa rede, Pedro, porque não pescaram até agora, porque estão lançando a rede do lado errado. Então faz a coisa certa, Pedro. E Pedro, naquele momento, Jesus queria encher ele de confiança. Aquilo que ele tentou fazer a noite inteira, num segundo, na primeira atirada que ele deu, ele pescou tudo aquilo e muitíssimo mais que ele não tinha pescado. Porque Deus queria mostrar para ele, Pedro, olha Pedro, sem mim tu não és nada. Pedro, sem mim não és capaz de pescar um só peixe. Mas veja comigo, e pela obediência, Jesus falou, atire do lado direito, e Pedro obedeceu e atirou do lado direito, e ele veio com aquela rede cheia de peixe. E outro detalhe importantíssimo, os amigos de Simão, eles puxaram as redes,
não foi nem preciso. Quando Jesus está dentro do nosso barco, Ele manda outras pessoas para nos ajudarem. Aquilo que a gente não dá conta de fazer sozinho, os nossos amigos fazem. Já experienciou isso? Já experimentou isso? Eu já experimentei isso. Metas tão grandes que eu tive a minha vida inteira, missões tão grandes que eu tive a minha vida inteira. Muitas vezes sozinha eu era fraca, eu não conseguia. Mas Jesus estava dentro do nosso barco. Jesus está dentro do nosso barco. Ele manda outros discípulos, outros irmãos para nos ajudar. Por isso, meus irmãos, não tenham medo. Não tenham medo de assumir a missão que Deus coloca para você. É Deus que quer falar isso para nós hoje. Não tenham medo. Porque o próprio Deus que dá a missão, Ele nos capacita para realizar a obra, para realizar a missão. E Jesus aqui fala, aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Por que será a terceira vez? Nós podemos associar com as 3 vezes que Pedro negou Jesus, não é? E Jesus 3 vezes curou Pedro. E sabemos que bastava uma só vez. Mas o Espírito Santo, Ele nos revela. Naquele momento, talvez as 3 vezes, porque Jesus queria mostrar para Pedro, Pedro, meu filho, 3 vezes me negaste. 3 vezes foste curado para a grande missão que eu tenho. Vai, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, ele associou naquele momento, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus estava com ele. Por isso eu clamo pelo Espírito Santo de Deus agora, sobre mim e sobre você, para que nós também tenhamos a clareza da missão, da nossa missão. E meus irmãos, não afaste de Jesus, não afaste de Jesus, porque longe de Jesus nós não vamos conseguir realizar aquilo que Deus espera de nós. E perto de Jesus, nós teremos toda a capacidade, toda a capacitação para realizar a obra e a missão. E olha quantas pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Quantas pessoas, quantas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas o próprio Jesus que te coloca essas ovelhas na mão, Ele te capacita para cuidar delas, para cuidar da missão. Hoje Jesus vem falar da missão que Ele tem para você e da missão que Ele tem para mim, que é grandiosa. E os nossos pastores, que nós possamos rezar e orar pelos nossos pastores. Quantos estão feridos como Pedro? Quantos estão machucados como Pedro? E meus irmãos, oremos pelos nossos pastores, porque às vezes eles estão, principalmente nesse momento que nós estamos passando, nós, como leigos, às vezes ficamos fatigados, machucados, feridos, limitados, não é? Imagina os nossos pastores. Eles precisam da nossa oração. Que nós possamos clamar. Espírito Santo de Deus, derrama a sua unção, derrama a sua bênção sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, e todos os discípulos, todos os bispos, os cardeais, todos os bispos que estão na figura dos discípulos, e sobre todos os nossos párocos, sobre todos os nossos padres, sobre todas as nossas religiosas. Aqui vem no meu coração, com todo carinho, um carinho especial, a irmã Rosana, lá de Varginha. Ah, irmã Rosana, como eu amo a senhora, e todas as irmãs que estão aí com a senhora. E eu quero, pela irmã Rosana, pela presença, pela figura da irmã Rosana, pedir por todas as religiosas também, por todos os leigos missionários, todos aqueles que estão comigo também na missão de evangelização.
Muito obrigada, Senhor Jesus. Que o seu Espírito seja derramado sobre todos aqueles que estão feridos, machucados, cansados, desanimados, desencorajados. Espírito Santo de Deus, dá uma porção do seu Espírito para que os nossos sacerdotes sejam ungidos novamente, como Pedro ali, ele estava cabisbaixo, mas depois daquele encontro, ele ficou sabendo exatamente a missão que o Senhor tinha para ele, que era tão grandiosa, tão maravilhosa. Deus, muito obrigada pelos nossos sacerdotes, pelos nossos religiosos. Frei Gilson, nossos freis, todos os seminaristas, o meu afilhadinho Emanuel, um consagrado a Deus. Eu quero pedir por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós te amamos. Nós te amamos, Senhor Jesus, mas nós queremos te amar muito, muito, muito mais. O Senhor merece ser amado, respeitado, louvado, exaltado, glorificado. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Muito obrigada, Senhor Jesus. Aqui em Guaranésia nós temos nosso Padre Reginaldo, nosso Padre Donizete. Aí em Varginha, nossos padres, Padre Rafael, Padre Ali, nosso Padre Júlio, tantos padres, todos os nossos outros padres. João Batista, muito obrigada, Senhor Jesus, pelos sacerdotes que nos batizaram, que fizeram o nosso casamento, pelos sacerdotes que fizeram a nossa primeira Eucaristia, todos aqueles que celebram a Santa Missa, que trazem o corpo santo de Jesus para o meio de nós. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Amém. Amém. Muito feliz de ser e de estar na Igreja de Cristo, na Igreja Católica. Obrigado pelos meus irmãos evangélicos também, que pregam, que anunciam o amor de Deus. Muito obrigada, muito obrigada. Amém.